Boa noite, graça e paz do Senhor, amados e amadas, meus queridos e queridas. Mais uma vez estamos aí para falar da palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações, trazendo uma palavra de fortalecimento, uma palavra de encorajamento para você e também para mim. Hoje nós estaremos falando sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos entender o que é esse verdadeiro amor e compreender como que através do amor, não somente o amor de Deus, mas o amor que nós sentimos por nós mesmos, pelos nossos irmãos, nós podemos vencer os medos na nossa vida. Obrigado a presença de todos aí, Valéria, Rosália, Norma, Fernanda, minha esposa, Ednei, Nádia. Deus abençoe a vida de vocês. Bruna, trabalha comigo ali na prefeitura. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos entender, você é uma pessoa que sente medo? Você é uma pessoa que tem um medo exagerado das coisas, das situações que acontecem na vida, no dia a dia? Ou você é aquela pessoa que sente um medo comum, que todos nós temos? Às vezes nós podemos potencializar o nosso medo diante das dificuldades que nós passamos. Ou nós podemos amenizar o medo que nós temos. A grande verdade é que todos nós sentimos medos. Nós, seres humanos, temos isso dentro de nós. O medo em si não é de tudo ruim, a partir do momento que nós controlamos ele. O ruim do medo é quando ele nos controla. Então nós vamos aprender nessa noite, vamos falar nessa noite sobre como podemos controlar esse medo, como nós podemos vencer o medo através do amor. Maurília já está aí com a gente, Lucas, meu grande amigo, Betinho, Alex, Felipe, Alex lá de Teresópolis, Janice, um abraço para você, amigo, Elmi, meu grande amigo, Valéria está aí com a gente também. Deus abençoe a vida de vocês. Paz, vamos continuar hoje junto com a gente nessa live. Se você continuar com a gente até o final aí, você vai ver como nós podemos vencer o medo através do amor. Tem sido dias difíceis que nós estamos passando, né? Todos nós temos passado por essa pandemia e todos nós sentimos um certo medo, às vezes até mesmo um certo pavor de tudo isso que está nos acontecendo. E isso realmente é normal, nós passamos por isso, nós sentimos isso. Nós não podemos ser controlados com esse medo. Afinal de contas, o medo acaba paralisando a nossa vida, acaba paralisando a nossa forma de ser e a nossa forma de agir, e ele começa a controlar a nossa vida. E como eu falei aqui no começo, esse que é o erro. Mas nós podemos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, termos alguns direcionamentos para podermos vencer esse medo na nossa vida. E um desses direcionamentos que nós vamos dar nessa noite, vamos falar nessa noite, é justamente sobre o amor. O amor, ele é capaz de vencer o medo, não somente nas nossas vidas, mas nas vidas das pessoas também que estão ao nosso redor. Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação de medo, nesses momentos difíceis que nós estamos passando, convida aí para participar nessa live com a gente, né? Você sai aí um pouquinho, manda mensagem para a pessoa, fala, olha, segue lá no Instagram do Cristiano Guimarães, a gente está aí, vai estar falando sobre isso, e aí você vai ter a oportunidade de ajudar também essa pessoa. Talvez você esteja tentando ajudar um familiar seu, talvez você esteja tentando ajudar uma pessoa conhecida sua e não saiba como ajudar. Eu acredito que essa palavra nessa noite vai trazer um direcionamento para as nossas vidas, para que possamos vencer as nossas dificuldades e vencer os nossos medos. Deus abençoe a vida de todos que estão aí com a gente, Alicia, Márcia Barbosa, Lívia, Gisele, Deus abençoe a vida de vocês. Fique aí com a gente para a gente poder juntos vencer tudo isso que nós estamos passando. E aí eu retorno para a minha pergunta, você é uma pessoa que sente muito medo? Você é uma pessoa que talvez desde criança cresceu assim, com muito medo no coração? Claudinho, paz do Senhor. Patrícia, paz, Deus abençoe vocês. Márcia Barbosa, Deus abençoe sua vida. Nós às vezes somos crianças que fomos criados com medo. Às vezes até mesmo, como que eu vou dizer, os nossos pais nos criaram com certo medo. Talvez não por culpa deles. Eu não quero culpar aqui os nossos pais por ter nos criado assim, né? Era muito comum antigamente as pessoas, os pais, colocarem medo na criança com escuro. Olha, não vai em tal lugar que tem um bicho-papão.
olha, não vai em tal lugar que pode acontecer isso e isso com você. Às vezes era uma forma de os pais quererem proteger os seus filhos colocando esse medo. Só que às vezes nós crescemos com muito medo. Eu lembro que quando eu era criança, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era soltar pipa. E atrás da casa da minha mãe tem um morro, né? O terreno dela tem uma parte mais alta. E aí ali eu ficava soltando pipa. E aí ia dando 5 horas, 5h30, começava a escurecer, minha mãe começava a chamar, né? Vem pra casa, menino, vem tomar banho, vem jantar, tá na hora, tá escurecendo, tal. E como toda criança, né, nunca se dá muito ouvido ao pai e à mãe. Só que a minha mãe, ela falava uma palavra mágica, que me tirava daquilo que eu mais gostava de fazer naquela época, que era soltar pipa. Ela virava e falava assim, tá anoitecendo, o vampiro vai te pegar. Era falar essa palavra. E eu largava a pipa, largava a linha, largava tudo, porque já começava a anoitecer, os morcegos começavam a voar, e na minha cabeça de criança ia aparecer um vampiro ali e me levar embora. E aí eu largava tudo e descia correndo do morro, e já ia para casa, já entrava, já ia tomar banho, já ia jantar. Só que às vezes os pais colocavam coisas a mais nos seus filhos, criando os seus filhos com medo. Né? Com medo de escuro, medo de pessoas, né? Para não chegar, olha, não conversa com estranho. É lógico que a gente tem que ensinar isso aos nossos filhos, mas não colocando medo, né? Eu, em particular, tanto eu quanto a minha esposa, nós procuramos nunca colocar medo no coração dos nossos filhos, mas ensinar o que é certo e o que é errado. Nunca colocar medo de escuro, nunca colocar medo ou inventar que vai ter o bicho-papão, que vai ter isso, que vai ter aquilo, né? Mas nós procuramos ensinar o que é o certo, o que é o errado. Só que às vezes nós crescemos com isso. Nós às vezes crescemos com isso dentro do nosso coração. Né? A Márcia está colocando aqui, eu costumo falar que o pior sentimento é o medo, e realmente um dos piores sentimentos que tem na nossa vida é o medo, porque o medo ele tem o poder de nos paralisar, de parar a nossa vida por completo, independente da nossa idade, independente da nossa raça, independente do nosso credo religioso, independente da nossa posição econômica e social, o medo ele nos paralisa por completo. Mas a palavra de Deus, ela nos traz caminhos, ela nos aponta direções que nós podemos vencer esse medo. E nós vamos falar sobre o amor, o perfeito amor lança fora todo medo, e aí nós vamos compreender isso. Sabe por quê? Porque às vezes quando a gente lê esse texto que está lá em 1 João, no capítulo 4, versículo 18, que é o que nós vamos ler daqui a pouco, nós, quando sentimos medo, nós pensamos assim, poxa, então eu não estou tendo verdadeiro amor no meu coração, então eu não estou amando de verdade. Não é isso. Nós vamos compreender o que realmente é. Estou vendo aqui, a Fernanda Ramos já entrou, a Ana Clara está aqui com a gente, a Ana Clara está fazendo aniversário hoje, parabéns Ana Clara, Deus abençoe a sua vida, te renove, te fortaleça cada dia mais, tá bom? Hoje é aniversário da Ana Clara, pena a gente não poder estar junto, poder estar nos abraçando, hoje estaríamos aí comemorando junto com a nossa igreja, mas tenho certeza que a bênção de Deus, mesmo distante, está sobre a tua vida, tá bom? Então o texto que nós vamos ler é de 1 João, capítulo 4, versículo 18, que diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e às vezes nós confundimos isso. Nós às vezes achamos que, poxa, então se eu estou sentindo medo no meu coração, eu não estou amando? Será que eu não amo a Deus? O que quer dizer esse verdadeiro amor? Eu vou falar justamente sobre isso. Nós devemos amar a Deus, devemos amar a nós mesmos e devemos amar os nossos irmãos. Nisto consiste o verdadeiro amor. E aí nós começamos a compreender o que é o verdadeiro amor. 1 João, capítulo de número 4, versículo de número 18. Vamos ler o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas? Fala assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós temos que procurar entender isso claramente. Quando nós lemos o contexto que João está escrevendo, a carta dele, não o evangelho, a carta dele aqui, os versículos anteriores, ele vai estar falando justamente sobre o nosso amor a Deus, nosso amor a Jesus Cristo e a conta que nós devemos dar a Deus um dia diante do juízo.
Quero mandar um abraço aqui para Paula, para Fanny. Oi, Fanny, Deus te abençoe. A Raquel tá aí com a gente. Ana Luísa, minha grande amiga, tá aqui. Esposa do Fred, entrou aí com a gente também. Então João ele está falando nos versículos anteriores sobre reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, sobre o senhorio de Jesus na nossa vida e também do medo que muitas vezes, nas entrelinhas ele está colocando isso, que muitas vezes as pessoas têm de prestar conta a Deus. Afinal de contas, querendo nós ou não, um dia nós estaremos diante do nosso Deus e teremos que prestar conta da nossa vida. E o maior medo que todos nós temos é justamente o medo da morte. Por quê? Porque a morte ainda é algo desconhecido para nós. Por mais que nós falemos que Jesus ressuscitou e venceu a morte, por mais que nós falemos que nós vamos ter a vida eterna com Jesus, todos nós acabamos tendo de uma forma ou outra, uns mais, outros menos, medo da morte. Apesar, querido, de muitas pessoas talvez falarem que querem morrer, muitas pessoas, principalmente quando estão passando por problema de depressão, por problema de uma ansiedade muito grande, às vezes acabam falando isso, que querem morrer, que a vida não tem mais sentido. A grande verdade é que as pessoas não querem morrer, elas querem se livrar do problema, a gente sabe disso. E naquele momento que a pessoa está passando por esse momento de angústia, a forma que ela tem na cabeça dela de se livrar daquele problema, talvez seja a morte, o fim daquilo, significando a morte, o fim do problema. Mas a verdade não é. A verdade não é. A grande verdade é que nós fomos feitos para viver e não para morrer. Deus colocou em nós a vida eterna desde o paraíso. Ele não criou Adão para morrer, ele criou Adão para viver eternamente. O que trouxe a morte a Adão e Eva, e consequentemente a toda a humanidade, foi justamente o pecado daquele casal. Mas nós temos a essência dentro de nós da vida eterna. Nós fomos feitos para viver e não para morrer. Por isso que nós muitas vezes temos muito medo da morte, queridos. Principalmente aqueles que não têm certeza de como vai ser a vida após morte, acabam tendo esse temor. Nós que cremos em Deus, nós que temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos que ter a certeza que a morte não é o fim. A morte é simplesmente o começo de uma nova vida diante de Deus. E aí cada um vai responder por si. Nós não podemos dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Nós não podemos olhar para uma pessoa e simplesmente dizer que aquela pessoa vai estar sendo salva ou não. Mas aí vem esse grande medo que nós temos da morte. E aí a pessoa de repente pode até falar que não tem, mas no fundo, acaba sempre passando esse medo por dentro do coração. Felipe está aí com a gente, meu primo, a Nelma está aí também com a gente, Fred também, meu primo, hoje está quase que a família toda aí, Ana Luísa, Fred e Felipe são irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. E aí, queridos, é igual aquela história, lembra? Você já deve ter ouvido essa historinha contar que aquela viúva estava lá na beira do caixão desesperada porque o marido tinha morrido e com aquela célebre frase que toda viúva muitas vezes acaba falando, eu quero ir junto, me leva junto com você, eu perdi tudo que eu tinha, eu quero ir junto. E aí quando foram enterrar o marido, ela lá na beira do túmulo, eu quero ir junto, descer o caixão, a mulher despenca lá de cima, cai em cima do caixão. Quando ela cai em cima do caixão, ela começa a gritar, me tira daqui que eu não quero morrer, me tira daqui que eu não quero morrer. Ou seja, todos nós às vezes, quando estamos passando por uma certa dificuldade, achamos que a morte é o final. Mas quando a morte bate perto da gente, a gente não quer morrer. E aí, queridos, com relação a isso, João ele está falando que a primeira coisa que nós temos que aprender a amar é Deus acima de todas as coisas. Nós temos que aprender cada dia mais a amar o nosso Deus. Quando perguntaram para Jesus, quando ele esteve aqui na terra, chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, qual é o maior mandamento que tem? Estavam querendo indagar Jesus. Os judeus eles seguiam, como seguem até hoje, os 10 mandamentos à risca. E eles não consideravam um maior ou outro menor. Quero mandar um abraço aqui para a Luana também, Deus te abençoe, Luana. E perguntaram para Jesus, tentando indagar ele, olha, qual que é o maior mandamento? Jesus falou assim, olha, o maior mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o outro semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus estava fazendo? Ele estava resumindo os 10 mandamentos. Afinal de contas, os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus e amar o irmão.
né? Não farás para ti imagem de escultura, isso é amar a Deus. Não furtarás, isso é amar o irmão. Não cobiçarás nem a mulher, nem os bens do teu próximo, nem a casa do teu próximo, isso é amar o seu irmão. Não matar, isso é amar o seu irmão. Não terás outros deuses diante de ti, nem os adorarás, nem fará imagem de escultura do que está acima do céu, nem abaixo na terra, nem debaixo dos oceanos. Isso é amar a Deus. Os 10 mandamentos se resumem entre amar a Deus e amar o seu irmão. Mas Jesus ele fala isso muito claramente. Você, em primeiro lugar, tem que amar a Deus. Então, o que significa o perfeito amor? O perfeito amor, primeiro, significa amar a Deus. Como está o seu amor por Deus? É momento de nós perguntarmos isso, de nós fazermos uma reflexão, de nós olharmos para dentro de nós mesmos e perguntar o seguinte: será que eu amo a Deus? Ou será que eu estou com Deus por interesse? Será que eu amo realmente a Deus? Ou será que eu quero somente as bênçãos de Deus? Ou será que eu estou com medo de morrer e acabo buscando a Deus? Acabo vindo para Deus? Nós vimos, queridos, que quando começou essa pandemia, quando começou as mortes pela Covid-19, quando deram-se conta de que realmente isso era muito grave, não era algo que a mídia estava colocando, não era brincadeira, as pessoas começaram a correr para os religiosos, correr para a religião. E lógico que muitos com sinceridade de coração, mas muitos também com interesse do medo da morte. De saber, bem, se eu estiver ali com Deus, Deus vai me proteger, Deus vai me guardar. Há uma diferença entre nós amarmos a Deus e nós termos interesse por Deus. A grande verdade, infelizmente assim é que a maioria das pessoas tem interesse naquilo que Deus pode dar e não naquilo que Deus é pela nossa vida. E não naquilo somente que Ele é para mim e para você. Então, amar a Deus acima de todas as coisas significa que nós estamos mais preocupados em agradar a Deus do que querer somente as bênçãos dEle para a nossa vida. Então, isso é amar a Deus. Isso é o perfeito amor. Mas João também ele coloca uma coisa interessante aqui antes dele falar do amor. Porque ele fala que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Porque, queridos, quando nós começamos e entendemos o que é amar a Deus realmente, nós sabemos que Ele está do nosso lado. Nós sabemos que Ele vai estar nos guardando. Nós sabemos que Ele vai estar nos protegendo. E sabemos também que mesmo se alguma coisa acontecer com a nossa vida, foi da vontade e da permissão de Deus. E aí nós vamos estar guardados nos braços dEle. Nós temos que aprender isso todos os dias na nossa vida. Quero mandar um abraço aqui para Cristiane, para Giovana, para Tamires, que estão aí com a gente também participando. Deus abençoe a vida de vocês. Então, esse perfeito amor que lança fora todo medo, primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu sei que não é uma tarefa fácil. Afinal de contas, você amar uma pessoa, você amar alguém, isso demanda tempo. Apesar dos românticos dizerem, foi amor à primeira vista, eu bati o olho em fulana ou em fulano e amei. Não, às vezes a gente se apaixona e o amor vem depois, que o amor vem com a convivência. A paixão ela pode vir em primeiro momento, mas o amor ele vem com a convivência. E com Deus não é diferente. O nosso amor a Deus ele vai vir com a nossa convivência com Deus. E aí você me pergunta, mas como que eu tenho uma convivência com Deus? Lendo a Bíblia, orando e buscando a Deus. Essa é a nossa convivência com Deus. É termos um momento todos os dias para nós lermos o que Ele tem para nós através da palavra dEle. Temos um momento de falarmos com Ele. Temos um momento de aquietar o nosso coração. Porque o medo ele acaba trazendo pânico. E não há nada melhor para vencer o medo do que um momento de oração e meditação na palavra de Deus. Não há nada melhor do que nós passarmos aquele momento de ansiedade que às vezes toma conta do nosso coração, que o coração começa a palpitar rápido demais, que começa as mãos suarem, que a gente fica com medo do amanhã, não sabe o que vai acontecer. A melhor maneira para nós vencermos isso é orando e meditando na palavra de Deus, vendo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Isso significa o perfeito amor. João fala também que o medo ele produz tormento. Uma pessoa com medo é uma pessoa atormentada. Você não consegue ficar do lado de uma pessoa que ela está amedrontada. Porque o medo, muitas vezes, ele acaba sendo contagiante também. Você deve conhecer pessoas que têm medo de tudo. Você deve conhecer pessoas que têm um medo assim, exagerado de alguma coisa. E aquele medo acaba contagiando a nossa vida também.
Às vezes você nem tem medo daquilo, mas de tanta pessoa falar sobre aquilo, aquilo acaba trazendo no teu coração. E nós temos que ter cuidado com isso. Quantas pessoas, queridos, estão temerosas de pegarem, quer seja essa doença, a Covid-19 ou outra qualquer. Quantas pessoas ficam temerosas e acabam falando tanto disso, que aquilo acaba trazendo medo no nosso coração também. Quando vê, a gente está ficando apavorado como aquela pessoa. É hora da gente parar e falar, calma. Eu amo ao meu Deus. Eu sei que eu estou com Ele e Ele está comigo. Eu sei que eu estou sendo guardado por Ele, eu sei que eu estou sendo protegido ou protegida por Ele, eu sei que a minha vida está nas mãos dEle e mal nenhum Ele vai deixar acontecer com a minha vida. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, como Davi diz no Salmo 23, a tua vara, o teu cajado, a tua mão sempre vai me guiar. O que Davi está falando? Olha, não significa que eu não vá passar pelo vale da morte. Não significa que eu não vou ter problemas na minha vida, que eu não vou ter dificuldades na minha vida. Mas mesmo que eu passe por tudo isso, a mão de Deus vai estar presente. Ela vai estar me guiando, ela vai estar me direcionando para que eu saia de todas essas dificuldades que eu estou passando na minha vida. Então, meu querido, minha querida, em primeiro lugar, ame a Deus acima de todas as coisas. Ame a Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Ah, mas você falar isso? Não, toda pessoa se ama. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Nós, às vezes, vivemos um extremo, né? Nós temos pessoas que se amam tanto, que se acham tal, como diz aquele ditado, né? A última Coca-Cola do deserto, que se acham os melhores do mundo, as pessoas com a autoestima elevadíssima. E nós temos pessoas também que têm a autoestima baixíssima. Pessoas que se acham nada, que se menosprezam, que se acham piores do que todo mundo, quer sejam por suas condições físicas, quer sejam por suas condições financeiras. Mas, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. A pessoa que se ama realmente, ela não se coloca acima de outras pessoas. A pessoa que se conhece realmente, ela não se coloca acima de outra pessoa. Ela não se acha melhor do que outra pessoa. Quando eu me amo, eu tenho que aprender que se eu me conheço, eu me amo, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou acima de ninguém. Independente da minha questão financeira, da minha questão social, da minha questão intelectual, da minha questão religiosa, eu não estou acima de ninguém. Então nós temos que aprender a nos amar também. Esse é o verdadeiro amor. Sabe por quê, queridos? Quando nós chegamos perto de Deus, Deus começa a nos mostrar o quanto Ele nos ama. E à medida que nós começamos a conhecer e a saber o quanto Deus nos ama, nós começamos a nos amar também. Talvez você que está aí me assistindo seja uma pessoa que não se ame. Porque talvez você possa ter sido rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe. Talvez você possa ter tido uma rejeição amorosa, né? De repente, uma namorada que brigou, que te menosprezou, né? Uma pessoa que de repente você gostava muito daquela pessoa, aquela pessoa te menosprezou, você acaba, eu não sirvo para ninguém, né? Eu não sou uma pessoa perfeita para ninguém. Que isso? Você tem que tirar isso do teu coração, tirar isso da tua cabeça. Se Deus te ama, queridos, querida, você tem que se amar também. Nós temos que aprender a nos amar. Esse é o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Porque quando eu amo a Deus, eu sei que Ele está comigo. Quando eu me amo, eu conheço as minhas capacidades. Eu sei das minhas limitações. Eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Eu sei até onde a minha força vai e onde começa a minha fraqueza. E aí é momento de nós nos conhecermos cada dia mais. Talvez esse momento de isolamento social que todos nós estamos passando seja um momento para isso, para nós nos conhecermos, para nós olharmos para nós mesmos, aceitar aquilo que nós somos e procurar melhorar naquilo que nós podemos melhorar. Há situações na nossa vida que nós não podemos mudar. Agora, há situações que nós estamos vivendo porque nós não queremos mudar, é diferente. Uma coisa é uma situação que eu não posso mudar na minha vida. De repente, vamos dar um exemplo aqui bem hipotético. De repente eu fui rejeitado pelo meu pai ou pela minha mãe e meu pai e minha mãe já faleceram. E aí eu não posso, não estou falando que é o meu caso, tá? E aí eu não posso mais fazer nada. Porque por mais que eu vá lá no túmulo falar que eu perdoo meu pai, que eu perdoo minha mãe, eles não vão estar me ouvindo.
Isso é uma situação. Outra situação é nós ficarmos sofrendo a vida toda porque nós fomos rejeitados. E achar que todos vão nos rejeitar. E achar que as pessoas que estão ao nosso lado do trabalho vão nos rejeitar. E achar que as pessoas na igreja vão nos rejeitar. E achar que as pessoas na sociedade vão nos rejeitar. E aí nós acabamos construindo um mundo para nós mesmos e vivendo somente nesse mundo. É hora de nós quebrarmos esse mundo que nos cerca e deixar o amor de Deus entrar no nosso coração, para que você possa viver uma nova história na sua vida. Minha querida esposa está colocando aqui, nós podemos escrever uma nova história em Deus. Claro, isso significa uma nova vida. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia fala que nós temos uma nova vida, ou seja, nós estamos tendo uma chance de fazer tudo de novo e melhor do que nós fizemos. Nós temos a chance de mudar, nós temos a chance de reconstruir a nossa vida, nós temos a chance de reconstruir o nosso caráter, a nossa personalidade, as nossas emoções, e não vem com essa de falar, não, o caráter é formado lá na criança, com seus 8, 9 anos de idade e depois não muda mais. Muda sim, Deus pode mudar caráter, Deus pode mudar personalidade, Deus pode mudar temperamento. Quando nós abrimos a nossa vida para Ele, Ele muda sim. Não tem essa, com a gente não tem essa de que pau que nasce torto, morre torto. Nós conhecemos um carpinteiro, filho de José, que era carpinteiro. Ele pode aplainar qualquer madeira, queridos. Então não vem com essa para dizer que, mas eu sempre fui assim. É hora de você mudar. É hora de você amar a Deus. É hora de você amar a você mesmo. Falou, olha, você é capaz, queridos. Deus te criou com essa capacidade, Deus acredita em você, Deus confia em você, Deus ele coloca todas aquilo que Ele tem de melhor na vida, no universo, ao nosso dispor. Ele colocou o Filho dele ao nosso dispor. Foi isso que João, o apóstolo João, estava escrevendo aqui na sua primeira carta. Convido depois a você ler 1 João. Se você quer ser um cristão, uma cristã verdadeira, eu sempre recomendo 2 livros da Bíblia. É lógico que eu vou recomendar toda a Bíblia que você leia, mas se você está começando agora, leia o livro de 1 e 2 Timóteo e leia o livro de 1 João. Nós vamos aprender o que é ser cristãos de verdade. Então João está falando justamente isso. Quando nós temos Jesus na nossa vida, nós temos a oportunidade de ter uma vida nova. Então vamos reprisar o que nós falamos até aqui sobre o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que é esse verdadeiro amor? Primeiro, amar a Deus. Segundo, amar a você mesmo. Nós temos que ter o nosso amor próprio. E aprenda e acredite, quando nós temos amor próprio, nós não menosprezamos as outras pessoas. Nós não nos achamos superior às outras pessoas. Nós não nos achamos melhor do que as outras pessoas. Sabe, queridos? E aí nós passamos para o terceiro ponto, que é amar ao seu próximo. Amar a pessoa que está perto da gente. Amar as pessoas que estão ao nosso redor. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Suzane, que está aí acompanhando com a gente também. Deus abençoe a sua vida, Suzane. E aí nós passamos justamente para isso. A primeira carta de João, ele vai falar dessa aqui que nós acabamos de ler. Ele vai falar justamente isso, que aquele que diz amar a Deus, que não vê e não ama o seu irmão que vê, ele é mentiroso. E a verdade não permanece nele. E a palavra de Deus, a luz de Deus não permanece nele. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e não amamos ao nosso próximo. Nós não podemos dizer que amamos a Deus e menosprezamos, e pisamos, e humilhamos, e temos raiva, temos rancor, temos ódio, seja qualquer sentimento negativo, ruim, contra os nossos irmãos, contra as pessoas que estão ao nosso redor. E aí talvez você fale assim, mas eu amar os meus irmãos, as pessoas que estão ao meu redor, tudo bem. Mas e se for uma pessoa que está longe de mim, que é meu inimigo, e aí? Aí eu vou falar para você da parábola que Jesus contou do bom samaritano. Porque Jesus estava falando justamente disso, do amor ao próximo. E aí perguntaram para ele, quem é meu próximo? Quem é, afinal de contas, meu próximo? E aí Jesus ele conta uma parábola que uma pessoa estava descendo por um local perigoso, indo para uma cidade, e aí ele foi assaltado e bateram nele, espancaram ele, deixaram ele caído no chão, e aí passa um sacerdote,
né? O cara que era o responsável por ensinamentos das leis judaicas na época e passa de largo e menospreza aquela pessoa, e aí passa outras pessoas e menosprezam aquele cara que estava caindo ali, e aí passa um samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano eles eram praticamente co-irmãos dos judeus. Eles eram co-irmãos de sangue. Só que existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos. Os judeus não gostavam dos samaritanos e os samaritanos não gostavam dos judeus. A ponto de um judeu não passar por dentro de uma cidade samaritana. A rixa era tanto que se ele precisasse passar, chegar a um lugar, se ele tivesse que dar uma volta enorme, ele dava para não passar por dentro de uma cidade onde os samaritanos estavam. Eles não se davam bem. E aí Jesus fala que estava passando um samaritano, ou seja, um inimigo daquele judeu. Ele pega aquele cara, trata as feridas dele, leva para uma hospedaria, fala com o cara da hospedaria, olha, cuida dele para mim, e toda a conta que tiver aqui com você, tudo que ele tiver devendo aqui de comida, de hospedagem, na minha próxima viagem que eu passar aqui, eu pago. E aí Jesus pergunta, quem é o próximo? Eram os judeus irmãos dele, de fé, de sangue, ou foi aquele cara que ajudou ele? Então, queridos, a pergunta continua a mesma até hoje. Quem são os nossos próximos? Quem são as pessoas que estão próximas da gente? O que Jesus está querendo falar é que todas as pessoas que estão ao nosso redor, independente da religião, independente do sexo, independente das escolhas que fazem na vida, são os nossos próximos. E aí nós temos que aprender. A gente se aproxima de pessoas que parecem com a gente, que de repente têm a mesma escolhas, quer sejam religiosas, quer sejam políticas ou sociais que a gente, e a gente acaba querendo que todo mundo seja igual a gente, mas nós temos que aprender que todos nós somos diferentes um do outro, e foi Deus que nos fez assim. Foi Deus que nos fez assim. Quem dera se todo mundo fosse igual a mim? Quem dera se todo mundo assim fosse bonitão igual a mim, fosse forte igual a mim, aliás, esse tempo de pandemia, gente, eu não sei o que aconteceu, não sei se na casa de vocês aconteceu isso também, mas minhas roupas encolheram tudo, não sei se é por estar lavando muito, as roupas encolheram, eu vou ter que mudar minhas roupas todas, mas quem dera se todo mundo fosse igual a mim? Nós olhamos para as pessoas e pensamos justamente nisso. Se a pessoa é diferente de mim, se a pessoa não pensa igual a mim, então ela já não é próxima a mim. O que Jesus está falando é que nós temos que amar essas pessoas. Então nós temos que amar a Deus, nós temos que amar a nós mesmos e nós temos que amar as pessoas. Nós só conseguimos amar as pessoas quando nós nos amamos e amamos a Deus. A grande verdade é essa. Tô vendo tá um monte de gente rindo aqui por causa da roupa, duvido se a roupa de vocês também não encolheu, tá? Não sei se é o sabão em pó, se esse negócio de toda hora tem que chegar em casa, tem que lavar a roupa, tudo. Encolheu, né? Suzane tá falando ali, encolheu geral, encolheu mesmo. Eu, na hora de botar uma camisa, eu tenho que ter cola com isso aqui. Eu falei, não, amor. Hoje eu coloquei, falei, essa daqui não encolheu, não. Essa daqui é boa, essa camisa é boa mesmo. E aí, queridos, vamos lá. Se nós queremos amar o nosso irmão, nós temos que voltar, nós temos que amar a nós mesmos e amar a Deus. Tem muita gente que não consegue amar o outro porque a pessoa mesmo não se ama. A grande verdade é essa, que uma pessoa amargurada de coração, ela não consegue amar ninguém. Uma pessoa que ela tem o coração fechado, que ela não consegue gostar de si próprio, ela não vai conseguir gostar de ninguém. Se ela não se ama, ela não vai amar ninguém. A grande verdade é essa. Se ela não se ama, ela não vai amar ninguém. E pior ainda, se ela não ama Deus, aí que ela não vai amar ninguém mesmo. Porque é o amor de Deus que é gerado no nosso coração para amarmos as pessoas. É esse amor que é gerado no nosso coração. Então, o que é o perfeito amor que lança fora todo medo? Como você vai conseguir lançar fora o medo no teu coração? Como você vai conseguir lançar fora as preocupações do dia a dia no coração? Quando nós amarmos a Deus. Porque nós sabemos, como eu disse aqui, que Ele está controlando a nossa vida. Nós sabemos que a nossa vida está nas mãos dEle. Nós sabemos que o nosso coração pertence a Ele. Nós sabemos que Ele controla todas as coisas. E aí, queridos, quando nós temos essa certeza no nosso coração, quando nós temos essa confiança no nosso coração, nós começamos a descansar em Deus. E aí o medo, ele não produz mais tormenta na gente. O medo, ele não produz mais tormenta nenhuma na gente. Sabe, queridos? Por quê? Porque nós olhamos naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou
pensamos, tudo aquilo que você tem pedido a Deus, tudo aquilo que você tem pensado com respeito à sua vida, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E é isso que Ele quer fazer na nossa vida. Então, quando nós temos essa certeza, nós começamos a nos amar, porque nós podemos dizer, poxa, Deus me ama. Deus me ama com um amor tão grande que eu não tenho por que eu não me amar também. Eu não tenho por que não gostar da minha própria vida. Eu não tenho por que não querer mudar de vida, não querer transformar as coisas que estão ruins na minha vida, que eu não gosto, para ter uma vida nova. Todos nós temos oportunidade de ter uma nova vida, independente das situações que você tenha passado na vida, independente das pauladas que a vida já tenha te dado, você sempre vai ter uma oportunidade de ter uma vida nova com Deus, porque Deus é Ele que está te levantando e dizendo, olha, continua. O Salmo 37 fala justamente disso. Se nós cairmos, nós não vamos ficar prostrados, porque o Senhor nos sustenta pela mão. Nós podemos até tropeçar, cair ali na frente, mas Deus Ele nos segura nas nossas mãos e fala que, olha, eu estou aqui para te ajudar. Você caiu, ralou, beleza, mas é assim mesmo. Eu vi que o Gabriel, meu filho aqui, entrou. Eu lembro quando eu ensinei meus filhos a andarem de bicicleta. A gente começa com rodinha, colocando a rodinha, aí depois você vai, cheio de técnica, até a hora que você pega a bicicleta, dá um empurrão e fala, sai andando. E aí a criança sai andando e a gente vai correndo atrás. Cai, sempre cai. Quem nunca aqui caiu andando de bicicleta? Não é verdade? Mas aí, quando a criança começa a chorar, o pai chega e fala, opa, isso acontece. Ralou, doeu, a gente pega no colo, dá um beijo, vamos continuar, eu vou cair de novo. Não, porque Deus é realmente, como a Faine está falando aqui, Deus Ele é amor. Ele nos segura e fala, olha, você está todo ralado, você está todo machucado, mas eu estou do teu lado. Vamos lá, vamos continuar, vamos pedalar mais uma vez. Não pode parar. Aliás, dizem que a vida é como andar de bicicleta. Se a gente parar de pedalar, a gente cai. E é assim mesmo, é o que Deus está falando. Não pare de pedalar. Continue a vida. Não deixe o medo te paralisar. Não deixe o medo te atormentar. Não deixe a sua vida virar um tormento por causa do medo. Ame a Deus acima de todas as coisas. Acima de qualquer circunstância. Ame a Deus. Ame. Sabe? Ame a você mesmo. E ame o seu irmão. Agora, se nós não amamos a Deus, se nós não amamos a nós mesmos, nós nunca vamos conseguir amar o nosso irmão. Eu não estou dizendo que seja algo fácil. Eu não estou dizendo que seja algo do dia para a noite. Eu não estou dizendo, queridos, que você amar aquela pessoa que te machucou, aquela pessoa que te ofendeu, aquela pessoa que te magoou, aquela pessoa que fez mal para você. Eu não estou dizendo que seja fácil isso. Eu estou dizendo que nós temos que fazer. Eu estou dizendo que nós podemos fazer. Por quê? Porque é o amor de Deus gerado no nosso coração. Mas não é somente o amor de Deus gerado no nosso coração. É o nosso querer fazer. Como a Ana Clara está falando aqui, vamos avançar. Isso é avançar, isso é progredir na vida. Falou, olha, eu sei que fulano fez isso comigo, eu sei que eu estou machucado, mas eu vou olhar para aquela pessoa e eu vou decidir amar. Afinal de contas, querido, o perdão é uma decisão. O perdão ele não é um sentimento. Se a gente for esperar sentir que perdoou uma pessoa, talvez isso nunca venha passar na nossa cabeça. Talvez a gente nunca venha sentir. O perdão é você estar disposto a perdoar. Mas eu se me machucar de novo, volta ao exemplo da bicicleta. Quantas vezes nós caímos? O Claudinho aqui, que é motociclista profissional, está falando de moto, também caí. Quantas vezes já não caiu de moto? Mas parou de andar por causa disso? Não. Quantas vezes eu já caí de bicicleta? Parei de andar por causa disso? Não. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe mora ali até hoje em frente ao Jardim Velho. E antigamente no Jardim Velho, os canteiros eles eram cercados por espinhos. Hoje é cercado por pedra, Tirou-se aqueles espinhos. Mas antigamente era cercado por espinho. Talvez para as crianças não pularem ali, não ir para cima da grama e tudo. Quantas vezes, queridos, eu caí em cima daqueles espinhos? Quantas vezes eu chegava em casa escondido da minha mãe, já entrava para dentro do banheiro para tomar banho escondido da minha mãe, porque eu sabia que se ela me visse com espinho, ela ia vir com a agulha e tirar. E aí minha mãe já sabia que quando eu entrava em casa escondido, já ia direto tomar banho, ela já pensava, opa, o Cristiano caiu no espinho, tem espinho no corpo dele. Aí eu saí, ela já estava na sala me esperando. Você caiu? Não, mãe, não caiu não. Caiu sim. Tem espinho? Não, mãe, não tem espinho não. Onde que está o espinho? Porque senão vai inflamar, vai ser pior. Aí ela vinha, tinha que tirar aquele espinho. Pegava a agulha, furava, tirava aquele espinho. Doía, mas era para o meu bem. Quantos espinhos já não entrou na nossa alma? Quantas vezes eu e você já não caímos
com a nossa alma em canteiros de espinho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus nessa noite quer tirar esses espinhos da tua vida também. Talvez doa na hora de tirar, mas é necessário para que ele não inflame e vire uma ferida pior na sua vida. Sabe, é noite de nós falarmos assim, eu quero amar a Deus, eu quero me amar e eu quero amar as pessoas que estão ao meu redor, independente do que elas tenham feito por mim, independente de qual tenha sido a situação que eu passei. Eu sei, meu querido, minha querida, que talvez a sua vida não tenha sido muito fácil. Eu sei que talvez o que as pessoas fizeram para você não tenha sido muito fácil. Eu não estou aqui de maneira nenhuma menosprezando a sua dor, menosprezando o seu sentimento. Eu estou aqui muito pelo contrário. Eu estou aqui para dizer que você é capaz de vencer todo o sentimento ruim que você tem por essas pessoas e tem um sentimento de amor, de perdão pela vida dessas pessoas. Então eu vou ler para a gente terminar aqui o versículo de hoje. E aí eu quero continuar, eu vou ler só o capítulo 5 depois para a gente terminar. Nós lemos o 4 de 1 João, versículo 18. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. O que é o perfeito amor? Amar a Deus, amar a você mesmo e amar ao seu irmão. Esse é o perfeito amor. Esse é o perfeito amor. Lembrando do que Jesus disse, o que seria o grande mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. E aí o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 5 diz aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao qual o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que ele está dizendo? Nós temos que amar as pessoas que estão ao nosso redor, começando por nós mesmos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. A palavra de Deus fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Como que a gente sabe se ama a Deus ou não? Quando nós praticamos os mandamentos do Senhor. Quando nós queremos ter uma vida justa, uma vida honesta, uma vida sincera diante de Deus, quando nós queremos ter uma vida que nós não vivemos somente para nós mesmos, mas nós vivemos também para o próximo, para ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, quando nós dedicamos a nossa vida à leitura da Bíblia, à oração, isso significa que nós amamos a Deus. Versículo 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você é capaz de vencer o mundo, você é capaz de vencer o medo. Você crê que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, para perdoar os seus pecados? Então você é capaz de vencer esse medo que está dentro do seu coração. Eu quero orar junto com você. Nós vamos já estar terminando essa live. Eu quero orar junto com você para que Deus possa tirar do nosso coração todo e qualquer medo. Que o amor dele venha inundar a nossa vida nessa noite. Que o amor dele venha inundar a nossa casa nessa noite. Que o amor dele venha inundar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação. Que o amor dele venha inundar todo o nosso planeta. Mas o amor dele vai inundar a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação, através das nossas vidas. Nós somos responsáveis por defragrar o amor de Deus. Nós somos os responsáveis por levar o amor de Deus, não somente aquelas pessoas de dentro da nossa casa, mas os nossos vizinhos, aqueles que estão ao nosso redor. Vamos orar então. Se você talvez esteja com o teu coração um pouco amedrontado, seja por qualquer situação, quer seja ela por situação de saúde, quer seja por situação financeira, quantas pessoas estão perdendo o seu emprego, não é verdade? Quantas pessoas estão passando por esse momento de, como a nossa irmã está colocando aqui, de ansiedade, talvez de chegar no serviço e não saber se vai ser mandado embora ou não, né? Quantas pessoas estão sofrendo porque não sabem como vai ser o dia de amanhã? Jesus, ele falou, basta cada dia o seu próprio mal. Nós passamos o domingo, vencemos, estamos começando uma nova semana. Como vai ser essa semana, eu não sei, queridos. Mas eu sei que se eu colocar ela nas mãos de Deus, vai ser a semana mais incrível da minha vida. Vai ser uma semana que eu vou viver sem o medo, sem a ansiedade, sem a angústia, porque Ele vai estar cuidando da nossa vida. Vamos orar juntos, então. Convido você a orar junto comigo. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos a nossa vida, Pai.
Quantas pessoas que estão aqui participando dessa live, irão nos assistir depois, Senhor, que estão passando por situações de medo, quer seja o medo de ficar doente, quer seja o medo de morrer, quer seja o medo, Senhor, de perder um emprego, de perder um ente querido, o medo do futuro, Pai. Nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Pedimos que nessa hora o Senhor venha trazer paz ao nosso coração. Pedimos que nessa hora, Senhor, o Senhor venha acalmar o nosso coração, tirando toda a ansiedade, Senhor, tirando toda a preocupação. Espírito Santo, o Senhor que mora dentro da nossa vida, o Senhor que mora dentro do nosso coração, comece a tirar do nosso coração essa ansiedade. Sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Eu oro, Deus, por agora por aqueles que estão me ouvindo, por aqueles que irão me ver, Senhor, futuramente com esse vídeo gravado. Deus, no nome de Jesus, toca nessas vidas, tirando todo medo, que possamos Te amar acima de todas as coisas, que possamos amar a nós mesmos. Senhor, se existem pessoas aqui que não se amam, que o Senhor tire esse sentimento do coração, que possamos ver, ó Deus, a nossa autoestima sendo elevada, Senhor, no nome de Jesus, que possamos saber que nós podemos cair, que podemos nos machucar, mas o Senhor nos sustenta, o Senhor nos segura pela mão, o Senhor nos levanta, o Senhor, como aquele pai corre ao lado da criança segurando a bicicleta, o Senhor está ao nosso lado segurando a bicicleta que é a nossa vida, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que possamos amar cada dia mais os nossos irmãos. Deus, se há pessoas aqui feridas, se há pessoas aqui que foram magoadas por outras pessoas, que o Senhor comece a tratar esses corações. Comece, Deus, a derramar óleo sobre as feridas. Comece, Deus, a derramar a Tua cura sobre a alma, para que possamos amar os nossos irmãos e amar ao Senhor acima de todas as coisas. E assim eu abençoo a semana desse irmão, dessa irmã, que seja uma semana repleta de bênçãos, que seja uma semana repleta de vitória, que seja uma semana repleta de paz. E assim eu profetizo sobre a vida, sobre a família dessas pessoas, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Quero te fazer um convite. Se você puder curtir os nossos vídeos que estão lá no YouTube, se você puder convidar pessoas para se inscreverem no nosso canal do YouTube, Igreja Metodista no Triângulo. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos para que possamos fazer as nossas transmissões ao vivo, via celular, pelo YouTube, porque já fica gravado ali, é mais fácil para as pessoas terem acesso. Então quero te pedir, me ajuda nisso, por favor. Manda para algum conhecido teu, olha, quero te pedir um favor, se inscreve lá no canal da Igreja Metodista no Triângulo, não custa nada para a pessoa, né? A pessoa não tem que pagar nada por isso, é só a pessoa entrar lá, se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, mande para uns conhecidos seu, faça esse favor comigo nessa semana, nos ajude nisso. Igreja Metodista no Triângulo, nós temos todas essas lives aqui estão ficando gravadas lá, o Alexandre coloca gravado lá na nossa página, e futuramente, quando nós voltarmos aos nossos cultos, nós queremos fazer transmissão ao vivo para aquelas pessoas que não vão poder estar indo ao culto. Então nós precisamos disso. Quero agradecer a presença de todos vocês, aqui a Cris, que está acompanhando com a gente, grande amiga da Fernanda, né, esposa do Mário, grande dentista, Luana, Márcia, Elmi, meu grande irmão. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês tenham uma semana abençoada. Fred, Deus te abençoe, que tenha uma semana abençoada, seja uma semana de vitória em nome de Jesus. Ame a Deus. Ame a você mesmo e ame aos seus irmãos. E aí você vai ver que o perfeito amor vai estar na sua vida. E aí sim, esse perfeito amor vai lançar fora todo o medo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. E se Deus assim permitir, na quarta-feira nós estaremos aqui novamente, trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de conforto, uma palavra de fortalecimento para as nossas vidas. Deus abençoe a sua vida e uma boa semana em nome de Jesus.